Queridos, uma alegria muito grande. Como o pastor Joversi mencionou, nós estudamos no mesmo período no seminário. Ele, Leila, chegou lá em 91, eu cheguei em 92, e de lá para cá temos servido ao Senhor, mesmo que longe, mas sabendo que Deus tem dado muito boas oportunidades. Eu queria me apresentar aqui, nós vamos fazer um teste se eu consigo fazer as mudanças aqui. Essa é a minha família. Começar por aquilo que, depois da salvação, vale a pena na minha vida mesmo. O resto é só conversa. Deus me deu a Sheila e nós temos 27 para quase 28 anos casados. E nos deu 3 filhos. Ali na foto, eu tenho na minha esquerda, na sua direita ali, o Isaac, meu filho mais velho, casado. Com 4 meses casado, me deu um neto. Casaram em setembro, em janeiro chamaram a gente para tomar lanche, para mostrar as fotos do casamento. Aí vieram com essa conversa que me fez avô jovem do jeito que você está vendo aqui. O meu corte de cabelo assim só para parecer um pouco mais velho, mas de verdade. Mas aí me deu o Dom tem 2 anos, uma alegria nossa. Na outra ponta, eu coloquei na ponta, porque se eu precisar cortar a foto, tá fácil. É o Filisteu, que tá rodeando minha filha, tá noivo da minha filha do meio. A Belle tá no último ano da faculdade, fazendo fisioterapia, e arrumou um Filisteu lá. Olha a malandragem da criatura. Eu estava fazendo discipulado com ele. Ele faz faculdade em Campinas, Unicamp, nossa cidade de Campinas dá uns 160 quilômetros. E aí fazendo discipulado com ele sobre orientação para a vida. Dos planos para a vida e de como ele definindo como ia seguir o mestre. E como ele ia cumprir a missão que ele precisava pensar num matrimônio. Aí depois de alguns discipulados, o cara vira para mim e diz assim: eu poderia considerar a Belle nessa conversa? Que conversa é essa, né? É claro. Se você dissesse que não, eu ia ficar preocupado. Por que não, né? Mas aí de lá para cá eles têm conversado, hoje estão noivos. E depois eu posso contar mais disso. E ali do meu lado tem a minha caçula, a Sara, 13 anos, agora em maio, faz 14 anos. Nós já estávamos achando que não íamos ter mais filhos, e aí Deus nos deu a Sara. E é uma alegria muito grande a bênção de podermos servir ao Senhor. Eu pastoreio em São José dos Campos. São José dos Campos faz parte do Vale do Paraíba, em São Paulo, no oeste de São Paulo, eixo Rio-São Paulo. O Vale do Paraíba tem 34 cidades, São José é a maior delas. E eu estou lá há 18 anos, agora no mês que vem eu completo 18 anos. Pastoreei 10 anos a igreja que eu nasci e cresci. E agora eu vou completar 18 anos que eu cheguei lá em São José. E aí sou um dos pastores, nós somos mais de um pastor ali na igreja. Você vê embaixo da foto do mapa uma foto do prédio da igreja, e aí de fato a foto maior, a igreja reunida, eu acho que para uma escola bíblica ali, um pouco para você conhecer da gente. Nos últimos 15 anos, eu tenho diretamente me envolvido com o aconselhamento bíblico por causa do ministério pastoral. Ministério pastoral é uma demanda muito grande. E a gente ficamos 5 anos no seminário e tivemos lá uma disciplina sobre o assunto. Mas não contaram pra gente que quando você chega para pastorear, dá muito mais trabalho a teologia prática do que só a dogmática, porque é ali que você vai cuidando das pessoas o tempo todo. Mas nos últimos 15 anos, de maneira mais direta, eu tenho gastado tempo no desenvolvimento com o Ministério de Aconselhamento. Nós temos na igreja, hoje temos um Ministério efetivo de aconselhamento. Eles estão reunidos lá de quarta-feira. O ministério funciona e nós temos treinamento lá. Hoje, além dos pastores, somos em 15 conselheiros atuando. Eles começam na quarta tarde e vão até às 8 da noite, porque depois 8h30 às 10, toda quarta-feira nós temos treinamento lá. Então estão reunidos em treinamento. E uma coisa que tem acontecido é que por causa do cuidado de pessoas, Deus tem nos dado a oportunidade de cada vez mais cuidar de mais pessoas. E cuidar de pessoas é um grande desafio.
A nossa semana de conferência é uma semana que chama a nossa atenção sobre fundamentos. E o que nós queremos pensar a respeito desses fundamentos? Nós queremos refletir sobre subsídios básicos que fundamentam o aconselhamento bíblico como um ministério de cuidado da igreja. Fundamentos nos ajudam a pensar em alicerce, bases para construirmos sobre. Se as nossas bases não forem sólidas, aquilo que colocarmos em cima pode não sustentar. E isso não é só uma analogia para a construção civil, mas para a vida. Nós estamos ampliando o nosso prédio na igreja. De fato, nós não estamos mexendo na nave da igreja, a nossa lei de zoneamento não permite, mas nós temos uma quadra e um prédio educacional, e nós estamos cobrindo, porque em cima do prédio educacional nós vamos fazer um espaço social. Quando fizemos as salas de aula, o projeto todo foi para que a estrutura já fosse feita para suportar um segundo piso. Na época não tínhamos autorização da prefeitura, levamos 10 anos para conseguir isso, por conta de burocracias, e todo o projeto foi feito e a construção para suportar. Agora que retomamos o projeto, a empresa que contratamos para fazer a obra questionou os cálculos estruturais. Depois de tudo feito, orçamento aprovado, tivemos que pagar para refazer cálculos estruturais da obra antiga. Foi feito e foi descoberto de que a estrutura do jeito que estava não suportaria como nós planejamos o segundo piso. Foi necessário refazer os cálculos da estrutura do telhado. 30 metros de largura, por uns 15, 20 de comprimento. Refez, mais dinheiro gasto. Agora que já está coberto com a estrutura metálica, semana passada o engenheiro chamou, porque todas as vigas que tem por dentro das paredes, eles abriram e não tinham certeza se as espessuras de ferro e tudo que foi feito era suficiente para suportar a laje de piso. Então, segunda-feira eu tive mais uma reunião com a comissão responsável por isso, porque estamos gastando um pouco mais de dinheiro para fazer o cálculo para descobrir se de fato aquilo que foi feito há 10 anos atrás, eles entregaram o que nós pagamos para entregar. Por que eu estou te contando isso? Porque se nós não tivermos certeza que o alicerce é bom, nós não vamos ter garantias daquilo que colocamos sobre ele. A gente vai colocar, vai usar, mas corre um risco de, com o tempo, aquilo ruir. O que faremos na nossa conferência esse ano é pensarmos em fundamentos. E poderíamos aqui pegar uma única viga, uma única coluna, e gastarmos a semana toda em cima dela. Mas o que faremos de fato é trazermos alguns assuntos até mais panoramicamente para você entender as bases do que esse fundamento ele propõe. Porque o nosso alvo nesse sentido é entender como a igreja cuida de pessoas por meio do ministério de um aconselhamento que seja bíblico e ao mesmo tempo eficaz no processo de mudança de vidas. Nós vamos falar pouco de metodologia, eu vou usar vários exemplos, mas vamos falar pouco de metodologia, mas queremos ter muita clareza de que o nosso alicerce, ele está sendo bem estabelecido. E um alicerce de um ministério de igreja bem estabelecido, ele precisa ter Jesus como centro e o foco. Nesse sentido, há alguns assuntos que queremos conversar nesses dias. Vou fazer uma breve introdução agora, e aí hoje à noite ainda nós conversaremos sobre os alvos do aconselhamento bíblico. Amanhã nós vamos falar sobre os pressupostos do aconselhamento bíblico e a suficiência das Escrituras. Deus permitindo, na sexta-feira, vamos pensar um pouco sobre quem é o ser humano e também quais são as emoções desse ser humano. E no sábado, pela manhã, conversar sobre o que é o coração humano, como a Bíblia trata do assunto
coração humano. Só para você entender, a Bíblia usa cerca de 800 vezes o termo coração. O que isso significa? E o que significa pensar em ídolos do coração? Deus permitindo, no sábado pela manhã faremos isso. E aí à noite, terminando as nossas conferências, vamos falar do Ministério do Aconselhamento Bíblico na igreja local e quem precisa de aconselhamento. Então tem bastante pedra, bastante areia, bastante força para a gente usar durante esses dias com a oração de que o Espírito Santo vai conduzir as nossas vidas. Quando nós nos propomos a conferir algo, nós estamos numa conferência. Conferência não é culto. Culto eu venho para celebrar e adorar a Deus. Conferência eu venho para conferir acerca de algo, para pensar e refletir e debater acerca de algo. Conferência eu venho para me colocar num processo direto de questionamento e aprendizado. Quando eu me coloco num processo direto de questionamento e aprendizado, eu preciso me envolver com algumas questões. E há 4 questões que você precisa descobrir onde você está agora, para lá no sábado à noite verificar como isso te ajudou a chegar lá. A primeira questão é o que você sabe sobre aconselhamento. Num grupo como esse, vocês têm conhecimentos e informações diferentes sobre esse assunto. Eu não sei o que você sabe, mas você sabe o que você sabe sobre aconselhamento. Como você sabe sobre aconselhamento? Se você sabe alguma coisa sobre aconselhamento, aconselhamento bíblico, como você obteve essas informações? De onde você tirou os conceitos que você já tem sobre o assunto? Você tem certeza de que aquilo que você pensa do assunto de fato está correto? Uma outra questão é o que você não sabe sobre o aconselhamento. E se você não sabe o que você não sabe, o meu papel nesses dias é te ajudar a descobrir o que você não sabe. Para terminar no sábado com uma lista de muito mais coisas que você não sabe que não sabia do que de coisas que você vai descobrir. Tá papo de louco, né? O patropi para quem vai entender a referência aqui, né? O que você não sabe? E como você quer aprender isso? Se nós temos essas 3 perguntas básicas para a gente conferir acerca de algo, a 4ª pergunta, então, é como você pode descobrir. E deixa eu te dizer a pior maneira de como você pode descobrir isso. É sentar aqui, não ter noção do que você sabe e não sabe, mas à medida que for ouvindo os assuntos, se fechar para eles. Porque às vezes não vai ser algo comum para você, habitual e familiar. O que isso significa? Que se você já sabe tudo sobre o aconselhamento, por que você está aqui? Outra questão, então, quem sabe tudo sobre alguma coisa? Nós estamos o tempo inteiro aprendendo. Eu vim lendo, comecei ontem, quando eu estava indo para o aeroporto, a um novo livro que eu já queria ler há algum tempo sobre aconselhamento. Eu acabei um mestrado agora, li muita coisa técnica, mas o tempo todo surgem novos assuntos e alguém me questionou uma questão que eu respondi, mas não fiquei satisfeito com a minha resposta. Então estou lendo mais um texto porque o tempo inteiro nós estamos aprendendo. O tempo inteiro nós estamos envolvidos com esse aprendizado. O que significa que esses dias devem ser para você dias de desafios. Dias desafiadores. Para você pensar na sua própria vida, em receber o conselho de Deus, mas também para você pensar em como você pode oferecer conselhos. Quais são os desafios do aconselhamento para os nossos dias? Quando nós pensamos em aconselhamento, pensa na quantidade de assuntos que nós temos diante de nós.
para cada 10 pessoas que chegam pedindo aconselhamento, entre 8 e 9 chegam com um diagnóstico de alguma doença mental. Que quando você pergunta de onde tirou o diagnóstico, às vezes pode ter sido de qualquer lugar. Eu recebi uma senhora que chegou literalmente drogada, porque tomava alguns remédios e drogas muito fortes para controlar as emoções. No primeiro encontro ela nem foi capaz de falar muito, e aí eu pedi que voltasse num horário mais distante do horário que ela tomava aquelas medicações. E aí ela chegou com um diagnóstico de bipolaridade, síndrome do pânico e depressão profunda. E a hora que eu pedi que compartilhasse o que estava acontecendo, e como que ela descobriu isso, ela já começou dizendo que nos exames clínicos e de imagem não apareceram nada. Mas de que ela tinha uma determinada idade e tinha planejado que naquela idade ela já seria milionária e ela ainda não era milionária. De que a profissão que ela tinha, ela odiava a profissão. Passou 5 anos na faculdade, trabalhava com aquilo e odiava aquilo. De que a sua vida conjugal não ia bem e que seus filhos se casaram e não vinham visitá-la. E aí eu perguntei para ela, e qual dessas razões é a doença mental? Porque você chegou me dizendo de um diagnóstico de doença mental. Mas na hora que eu pedi para você falar o que estava acontecendo, você me descreveu sintomas de comportamentos por causa de frustrações na vida. Mas todo mundo recebe um diagnóstico assim o tempo inteiro. A nossa pergunta esses dias é, a Bíblia tem resposta para essas questões? Quais são as respostas bíblicas a estas questões? A Bíblia tem respostas para alguém que diz que tem uma síndrome do pânico. Semana passada, no domingo, um irmão de nossa igreja disse assim, pastor, eu preciso de aconselhamento porque eu acho que eu estou com uma bipolaridade. Eu tenho quase certeza que eu sou bipolar. Tá bem, mas me diz uma coisa, o que significa ser bipolar para você? O cara está acreditando que tem um diagnóstico do que ele está chamando de uma doença. E a hora que pergunta, mas o que é isso? Ele não tem resposta. Ele ouviu alguém falar. E descreveu ele daquele jeito. E ele agora está partindo para um caminho como esse. O que a Bíblia tem a dizer acerca dessas questões todas? O que nós precisamos pensar acerca dessas questões? Precisamos entender o que é o aconselhamento. Então eu quero definir com vocês o que é o aconselhamento. E para definir o que é o aconselhamento, nós temos que pensar no que ele não é. Ele não é um ministério autônomo. Uma banca de profissionais oferecendo conselhos. Aconselhamento não é uma atividade de experts, algo que só determinadas pessoas são capazes de fazer. Ou uma terapia gospel. Você oferece algumas ideias e no final põe o nome de Jesus, ou isola a mensagem de Deus num versículo e aí dá para aquela pessoa e aí parece que aquilo é de Deus. Eu podia te citar aqui uma série de escritores incrédulos que citam versículos recortados, porque você tem que lembrar que Deus não revelou versículos. Deus revelou sua palavra. Versículo só foi colocado na Bíblia no século XI, final do século XI, começo do século XII, para facilitar a leitura no culto público. Deus não se revelou em versículos. Recortar versículo na maior parte do tempo é não entender a revelação inspirada de Deus. E aí o que se faz? Se dá alguma ideia de um conselho, coloca um versículo isolado no nome de Jesus, amém. E se tiver um olhinho junto, uns 3 pulinhos, aí saiu o poder. Não é uma questão de terapia de experts. Também não é um ministério opcional. Nós não vamos dedicar tanto tempo diretamente, mas é um assunto muito, muito importante do ministério de cuidado. A igreja foi chamada para cuidar de pessoas.
No sábado, Deus permitindo, nós vamos olhar um pouco mais para essa questão. Se o aconselhamento não é isso, então o que ele é? Eu quero responder essa questão do que ele é com alguns textos bíblicos, poucos textos bíblicos, que trazem expressões muito usadas no Novo Testamento, que nos ajudam a olhar não para o método, mas para a essência da igreja no cumprimento da sua missão. 1 Timóteo 1,3. O apóstolo Paulo, escrevendo ao pastor Timóteo para orientá-lo sobre como pastorear a igreja, Paulo vai dizer assim: partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. O termo que ele usa, eu roguei-lhe, é um verbo no texto original que vai acontecer mais de 100 vezes no Novo Testamento, como um rogo, um pedido, um clamor, mas é um chamado ao lado para auxiliar. A gente tem nas nossas versões em português esse termo sendo traduzido por rogar, por pedir, até por admoestar. Esse não é tão comum para esse verbo, mas aparece aqui ali na tradução. Mas o que ele é importante aqui? Normalmente ele se dá dentro de um ambiente em que isso acontece em relacionamentos pessoais, não só públicos. Onde se chama de lado alguém para uma conversa que precisa de um conselho. Um segundo texto, nós vamos olhar em Romanos 15:14, que foi o texto lido na abertura, hoje à noite. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. O termo usado pelo apóstolo Paulo aqui, ele traz um verbo nuthetel, que ele é um verbo preposicionado aqui, um verbo composto, melhor dizendo, em que literalmente é colocar na mente. Ensinar por meio de uma instrução verbal, em que a mente está sendo trabalhada e treinada. Agora, isso não é só um processo que Paulo vai orientar a igreja em Roma. Em Efésios capítulo 4, versículo 22, 23 e 24, Paulo vai dizer assim: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Vos renoveis no vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão. Despojar e revestir acontece quando somos salvos. Até a construção verbal desses dois termos no texto original aparece num infinitivo. Ele nem está preocupado com a ação do verbo, mas a descrição dele, um infinitivo auristo ainda. Ele está pensando numa construção muito mais de falar de algo que não está em movimento, mas já ocorreu. Já fomos despojados do velho homem e revestidos do novo homem. Não somos mais escravos do pecado, mas agora temos a vida em Cristo e de Cristo. Mas no verso 23 de Efésios 4, ele diz assim: e vos renoveis no vosso entendimento. O verbo para renovar é diferente de despojar e revestir. O verbo renovar, ele está no tempo verbal presente, de um indicativo, de uma ação que está acontecendo agora e é contínua. Renovação da mente. Quando Paulo, em Romanos 15:14, ele nos fala, e fala a Timóteo, de que aquela igreja estava pronta para aconselhar, para treinar por palavras, para instruir, ele está dizendo, vocês não apenas estão prontos para comunicar o evangelho de maneira pública, mas também de maneira particular, onde a palavra de Deus, chegando na vida das pessoas, vai mudar a sua maneira de pensar, vai tornar os seus pensamentos cativos em Cristo. Um terceiro texto que nos ajuda a pensar um pouco mais no Novo Testamento, mostrando uma igreja ativa.
no cuidado e instrução de pessoas, 1 Tessalonicenses 2,12. Temos que nos lembrar que a primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita muito cedo no ministério de Paulo. Paulo chega lá, implanta a igreja, por causa da perseguição dos judeus, ele tem que sair de lá muito rápido e deixa lá Silas e Timóteo para continuar o trabalho da implantação e pastoreio daquela igreja. Algum tempo depois, Paulo recebe informações de como aqueles irmãos estavam caminhando e escreve essa carta muito cedo no ministério de Paulo. E ele diz assim a eles, 1 Tessalonicenses 2,12: vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Como? Exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que o chama para o seu reino e a sua glória. O termo que ele vai usar aqui agora, ele vai falar de novo chamando atenção sobre o ministério da palavra pessoal, não só público. De chamar alguém ao lado, bem perto, para oferecer consolo. Não só a admoestação, a advertência, mas o consolo. Alguém que não está sabendo lidar com lutas, provações e precisa de conselho e orientação. E Paulo vai falar disso acontecer de maneira pessoal. Um outro texto ainda em Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Oramos noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir ou reparar o que ainda falta à fé que vocês têm. É muito interessante que o verbo que ele usa agora, ele ocorre 14 vezes no Novo Testamento, e quando os filósofos gregos usaram esse termo nos seus textos, usavam para se referir a um conserto de um osso quebrado, por exemplo. Se você tivesse lá um braço quebrado e fosse ao médico e fosse dizer o que tinha acontecido, o médico então usaria um termo como esse para falar de consertar esse osso quebrado, esse braço quebrado. No Novo Testamento é um verbo que vai ser usado mais de uma vez. Na nossa versão em português, ele traduz até aqui e ali diferente, mas isso não é um problema, porque além do campo semântico de qualquer palavra ser muito interessante, uma palavra só tem sentido no seu contexto. Uma palavra isolada não significa nada. A palavra só tem significado no contexto. E ele é usado não só aqui, mas Paulo vai usar depois com Timóteo também, para falar sobre reparar ou consertar algo. Algo que precisa ser reparado ou consertado. Nós temos muitos textos que não estão preocupados com metodologia de aconselhamento, mas com a maneira em que a igreja cumpre a sua missão de fazer discípulos. Em exortar publicamente, em exortar particularmente, em consolar publicamente, em consolar particularmente, em chamar ao lado para instruir, para orientar. E olha que interessante, 1 Tessalonicenses 5,14. Ainda na primeira carta aos Tessalonicenses. E talvez esse texto resuma todos os textos que temos diante de nós para pensarmos a respeito do aconselhamento bíblico como um ministério efetivo, eficaz da igreja, não como moda da nossa geração, mas de que sempre esteve presente nas Escrituras. 1 Tessalonicenses 5,14, o apóstolo Paulo diz assim: também exortamos vocês quem? Irmãos. Ele não está dizendo para pastores ou missionários, ou teólogos formados, mas para a igreja. Cada um dos irmãos,
nós exortamos vocês, chamamos vocês ao lado para dar uma instrução. E qual é a instrução? Admoestem os que vivem de forma desordenada. O termo usado aqui para desordenado é aquele soldado que, quando está todo mundo em forma, ele está descansando. Diferente dos outros. Desprezando a voz de comando do seu capitão. É o termo usado aqui que era usado também no exército romano. O que nós fazemos com quem quebra as leis, com quem fere as leis? O que nós fazemos? Admoestamos. Advertimos. É papel da igreja corrigir quem está vivendo fora dos mandamentos do Senhor. Todo aconselhamento é um discipulado. E é uma disciplina. Porque você está ajudando alguém que não tem disciplina a viver em disciplina. Porque toda disciplina é instrutiva e também corretiva. Ele continua. Consolem os desanimados. Tem desanimado em igreja? Será que só lá em São José tem desanimado ou por aqui também tem gente desanimada? A igreja vai fazer uma atividade, uma conferência ou vai fazer um retiro. Sempre tem aqueles que fica naquela... Sabe quando você sabe que está ficando velho? Todo exemplo que você vai dar é de coisa velha. Eu sei assim, sabe? O auge. Os mais novos não têm ideia do que eu estou falando. Sabe, aquele que já chega assim. O problema dele tem nome, CPF. Está no CPF dele. A hora que você fala com ele, ele chama o problema o meu problema. A minha dor. O meu sofrimento. Ele está sempre desanimado. O que normalmente fazemos com esses? Torcemos para eles não voltar, porque gente desanimada é chata demais. Não é? Gente desanimada. É muito mais fácil segurar quem está na velocidade do que empurrar alguém que não sai do lugar. Não é? Aquele grupo de jovens, você tem uma turma animada, mas você sempre tem um Zé, Mané. Sempre tem aquele que... O que normalmente faz? Vamos tocando o bar, que acelera um pouco mais, que ele vai ficando para trás, Uma hora ele se perde. E não sabe onde nós entramos e a gente se livrou do mala. Mas Paulo diz o contrário. Paulo diz, consolem os desanimados. Consolar não é passar a mão na cabeça para aprovar o que ele está fazendo errado, se ele está desanimado porque está contemplando o pecado no coração. Porque se ama tanto que quer que todo mundo o sirva. Não. Mas ele precisa de ajuda, ele precisa de auxílio. E qual é o único lugar no mundo em que o desanimado vai encontrar a ajuda correta? Na igreja. Onde todos os desanimados do mundo deveriam ir? Para a igreja. Porque lá eles receberão uma palavra de vida eterna, que não vão encontrar em outro lugar. Paulo continua. Amparem os fracos. Assim como desanimado a gente evita na naturalidade, os fracos também. Está lá o grupo de jovens, vai separar os times lá no retiro para jogar bola. Quem vai ficar por último? Os fracos, não os habilidosos, os rápidos, os ágeis, os fracos. Paulo diz, amparem, ajude-os. Não é ficar alimentando para daqui 20 anos ele continuar fraco e dependendo de você. Não, a Bíblia discorda completamente desse tipo de ideia. Torna ele escravo do seu recurso para você controlar ele. Isso não é bíblico, isso é ideia de Satanás. Personalizado em muita gente. A Bíblia diz, o ajude a sair dessa condição, amparar, é dar para ele aquilo que ele precisa para poder amadurecer. Se você acha que já não tem encrenca suficiente nisso,
Paulo termina assim: e sejam pacientes com todos. Sejam pacientes com todos. São textos bíblicos que nos ajudam a pensar no aconselhamento não como uma metodologia. Não é que ele não tenha metodologia, mas ele não é isso. Metodologia é um meio que nós precisamos nos organizar para melhor orientar pessoas. Mas ele não é a metodologia. Mas ele é parte da missão da igreja. Como a igreja cumpre a missão de fazer discípulos. Então, resumindo, o que é o aconselhamento? O aconselhamento bíblico é a aplicação de um discipulado que restaure a representatividade visível de um Deus indivisível, por meio da vida de Cristo, forjada na vida do indivíduo. Aconselhamento não é a tentativa de consertar a vida da pessoa para ela viver melhor, mas um empreendimento para tornar pessoas discípulos de Jesus Cristo, vivendo sob seu senhorio. Então, quando pensamos no aconselhamento, ele é a aplicação de um discipulado em profundidade. O que você faz no discipulado que você não faz no aconselhamento? Tudo que você faz no discipulado, você faz no aconselhamento. Tudo que você faz no aconselhamento, você faz no discipulado. Ele pode ter aqui e ali a necessidade de atenções diferentes. Estou aconselhando um casal que chegou em nossa igreja no ano passado. Poucos meses casados. E umas crises conjugais intensas. Altas para tão pouco tempo de casado e tão jovens. Comecei a ajudá-los a lidar com os conflitos. E os conflitos conjugais, entendemos como a Bíblia pensa isso e tudo mais. Eles conseguiram lidar e identificar as causas dos problemas e tratá-las e se perdoarem. E estão lá aprendendo a viver como casal. Sabe o que eu estou fazendo com eles? O que eu faço com os noivos de nossa igreja. 1 ano e meio, acompanhando em discipulado antes do casamento. Eles não tiveram isso. Parte dos problemas foi imaturidade. E agora, se você quer chamar de aconselhamento, eu estou aconselhando eles. Se você quiser chamar de discipulado, eu estou discipulando eles. Por quê? Porque as duas coisas estão acontecendo. Nós consertamos alguns ossos quebrados, identificamos a raiz do problema, restauramos a glória de Deus na vida deles, naquilo que os conflitos estavam roubando, mas eles precisam aprender a viver como um casal casado. Aprender a pensar biblicamente o que Deus pensa sobre casamento, família, relacionamento conjugal, parceria conjugal, significado do papel do marido, da esposa e por aí vai. O aconselhamento é a aplicação de um discipulado. Mas não é simplesmente um discipulado para eu aprender coisas. Mas um discipulado em que o propósito original de Deus para a criação do ser humano seja restaurado. Quando Cristo me salvou, Ele me permite de novo estar diante de Deus. Nós vamos falar disso na sexta-feira à noite um pouco mais. Mas lembra que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Eu vou dar a referência aqui, depois eu volto e repito isso na sexta. Estamos muito acostumados nos livros de teologia falar da imagem de Deus aqui como um reflexo de um espelho. O problema é que quando Moisés escreveu o texto, não existia espelho. Espelho só foi criado muitos séculos depois de Moisés. Pelo menos na história, a gente só vai encontrar referência a espelho durante o período dos escritos gregos. Reflexo talvez pudesse se ter até com água, mas não com espelho. O termo hebraico usado ali em Gênesis, quando fala que Deus criou o homem à sua imagem, ele tem como referência que o homem foi criado diante de Deus, para glorificá-lo, que esse é o propósito. O pecado o impede de glorificar a Deus. Quando Cristo nos salva, o que Ele restaura? A possibilidade de glorificarmos a Deus, porque adentramos ao trono da graça, por meio da obra de Cristo. Quando alguém está amadurecendo em Cristo e abandonando
conflitos interiores, pecados, imaturidade, insensatez e outras formas que não representam a Cristo, quando isso está sendo restaurado, nós estamos sendo restaurados ao plano original, vivermos diante de Deus como adoradores. O aconselhamento tem um discipulado que quer trabalhar e ajudar a pessoa a alcançar a maturidade no nível de restaurar a representatividade visível desse Deus tão grandioso. E isso acontece como? Só tem um jeito. Por meio da vida e obra do Senhor Jesus Cristo. Aconselhamento como forma não restaura nem redime ninguém, porque não é terapia. Só Cristo pode restaurar. Só Cristo pode redimir, por meio da sua obra. Porque a sua obra na cruz não só pagou pelo pecado, mas venceu todo o poder do pecado contra o salvo. Não reine, portanto, em vosso corpo mortal o pecado, Romanos 6,12. Você não é mais escravo do pecado porque Cristo te libertou e agora Ele é o Senhor da sua vida. O aconselhamento, ele vai ajudar pessoas a lidarem com conflitos conjugais e o casamento vai melhorar. Pessoas a lidarem com conflitos emocionais e a vida vai melhorar. Pessoas a entenderem melhor a decisão tomar para cá ou para lá, e isso pode ser muito bom. Mas o alvo, e depois do intervalo a gente vai voltar e falar bastante disso, o alvo do aconselhamento é que a glória de Deus possa estar diante de nós de uma maneira que nós vivamos com um único propósito, glorificá-lo. E queremos falar mais disso no final. Então, nessa introdução, o que nós temos aqui? Nós temos duas questões para você pensar. A primeira delas, a Bíblia fala mais do assunto de aconselhamento do que estamos acostumados a pensar. Nós não precisamos que a palavra aconselhar, ou aconselhamento, ou conselho apareça. Nós vamos ter muitos textos que dizem que a igreja precisa cuidar do próximo, amar o próximo, que a igreja precisa advertir o próximo, consolar o próximo, de andarmos uns com os outros. Que essa comunidade da graça cumpra o seu papel de amar a Deus e ao próximo. Quando nós entendemos que é plano de Deus e Ele nos contou isso no Novo Testamento, a gente pensa que o aconselhamento, então, é uma maneira em que ajudamos pessoas a amadurecerem em Deus, por meio da obra de Cristo. Como poderíamos definir amadurecimento espiritual? Só tem uma forma, na minha concepção: contentamento em Deus. Adão e Eva viviam plenamente satisfeitos em quem? No Éden? Na comida? Não, em Deus. Satanás vem e diz assim: existe uma coisa que vocês não têm. Mexeu com o quê? A tentação, como Tiago 1,13 diz, vai lá no desejo do coração, na cobiça. Eles estavam plenamente satisfeitos em Deus, até que alguém diz: tem uma coisa que vocês não têm. E a hora que eles ouvem a mentira de Satanás e tiram os olhos de Deus, se satisfazendo e se contentando em Deus, se corrompem com o pecado e corrompem toda a humanidade por serem seu representante. Estamos sendo restaurados, Cristo já nos deu uma nova vida, e até o dia que Ele vier nos buscar, Ele quer que sejamos mais parecidos com Ele. Como isso é possível? Só tem um jeito: negando a si mesmo. Mas esse é assunto para a gente conversar durante esses dias. Então o aconselhamento, ele vai ajudá-lo a lidar com questões práticas da sua vida, com sofrimentos, pecados e outras coisas. Mas, sobretudo, ele vai te ajudar
a entender o plano de Deus. Não só para você, mas o plano de Deus. Estou indicando para você duas leituras. O John MacArthur e o Wayne Mack, eles publicaram já há muitos anos o livro Introdução ao Aconselhamento Bíblico. E ele foi publicado primeiro pela Ragnus em português, e aí depois a Thomas Nelson comprou os direitos e colocou essa capa muito feia, na minha opinião. Primeiro porque ela é verde, e eu como corintiano não gosto de verde. Depois porque tem um desenho que parece interessante, mas se você não parar e concentrar, não parece com nada. O Wayne Mack e o MacArthur não tem nada a ver com essa capa. O texto é muito bom e é base. Se você nunca parou para estudar e pensar sobre aconselhamento, eu te indico começar por um texto como esse. Ele vai discutir o que é o aconselhamento, ele vai te dar as bases, elementos básicos. É um texto bem básico, mas muito bom, muito completo. E o segundo livro vai tratar dos mesmos assuntos, ele é um pouco mais recente e ele vem mais para uma linha de teologia do Novo Testamento, um aconselhamento bíblico cristocêntrico que vai trabalhar com esse foco de entender o aconselhamento como uma base para levar as pessoas para perto de Cristo. Então, no final de cada palestra, eu vou indicando algumas leituras para vocês. E como eu sempre digo, você não precisa ter dinheiro para comprar todos os livros, mas você precisa ter uma boa lista de livros, para não gastar dinheiro com livro ruim. Livro é caro. Então não gaste dinheiro com livro ruim. Então vai fazendo uma boa lista, ouve boas indicações. Eu quero te dar algumas aqui que vão te ajudar a aprofundar aquilo que eu não vou conseguir aprofundar, mas vou só te provocar aqui, tá bom? Nós vamos parar para o nosso intervalo agora. O pastor tem algumas orientações.